Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Vamos iniciar mais uma Jaqueline da Silva. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui eu, Dona Lisete. Dona Lisete sou eu, gente. Dona Lisete, Fernanda Miller, nossa extensionista. Nossas duas outras extensionistas estão acompanhando online. E nós vamos iniciar, então, hoje, essa roda de conversa, abordando o tema da saúde mental da população em situação de rua, aspectos complementares em relação ao que nós discutimos já no mês passado. Foi também uma solicitação de todos os participantes que a gente abordasse novamente esse tema. Nós temos convidados que vão nos ajudar nessa discussão. Nós temos a Fabiana Baraldo, que é a coordenadora do programa de consultórios de rua aqui no município do Rio, que está aqui presente. Bem-vinda, Fabiana. Nós temos a doutora Inda Vélez, que é médica de família e comunidade e que trabalha no CNAR, no consultório na rua, na região do Santo Cristo, aqui no município do Rio. Bem-vinda, Indra. E vamos receber também a pesquisadora Marta Antunes, que é uma pesquisadora do IBGE. Ela já confirmou a presença, está próxima de entrar, e ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, estou falando da Marta, né? No IBGE, com o censo da população de rua. Ela está cuidando da organização desse censo, portanto, uma contribuição que eu acho que vai ser muito importante nesse debate aqui. Então, eu queria que a gente começasse, vamos começar pela Fabiana Baraldo, que a Fabiana é a pessoa que é a coordenadora, né, desses consultórios na rua, que cuida dessa questão na gestão municipal. Depois a gente ouve a Indra Guedes e depois a gente ouve a Marta, que vai chegar daqui a pouco. Tá bom? Fabiana, você tem assim, de 15 a 20 minutos para falar, porque nós temos 3 convidados e nós vamos até às 6h30. Nós costumamos ser pontuais, assim, tanto no início quanto... Às vezes a gente atrasa, né? Mas enfim. Boa tarde, vocês me escutam bem? Sim, tá. Então, como eu vou começar, eu acho que talvez fosse importante dizer que um pouco da caracterização, né, da população em situação de rua na cidade, mas antes queria falar um pouco, começar com um marco importante, que é a Política Nacional de População em Situação de Rua, que ela veio através do decreto 7.053. Esse é um decreto que trata sobre a política, né, princípios, diretrizes, objetivos da política, e também define o que é população em situação de rua. Então, esse é um marco muito importante, que ele é de 2009, e aí que traz a população em situação de rua como sendo aquelas pessoas, né, que têm pobreza extrema, que estão nas ruas, né, enfim, e também aquelas que estão nos abrigos e albergues, né, que é uma população com vínculos familiares fragilizados, enfim, então define também um pouco a população em situação de rua. E aí, aqui na cidade, né, no município do Rio de Janeiro, a gente tem 15 equipes de consultório na rua. As equipes de consultório na rua, elas estão dentro da política de atenção primária. Então, ela está dentro da PNAB de 2017. Então, as equipes de consultório na rua nascem já na atenção primária. Antes das equipes de consultório na rua, a gente tinha as equipes de consultório de rua, que eram vinculadas à saúde mental. Acho que essa é uma outra história. E aí, aqui no município, a gente está contando com 15 equipes atualmente de consultório na rua. As equipes de consultório na rua, elas têm uma conformação de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo e agentes sociais. É a conformação que a gente tem no município do Rio de Janeiro. Mas elas podem compor outras categorias
profissionais conforme as suas portarias. Então, pode ter dentista, técnico de saúde bucal, pode ter terapeuta ocupacional, enfim, pode agregar outras categorias profissionais também. E aí, a gente está com uma equipe em cada área programática. Então, tem equipe no centro, na zona sul, na zona norte, enfim, cada área programática da cidade tem uma equipe de consultório na rua. Algumas são 2 equipes. Então, o centro, por exemplo, onde está a Indra, tem 2 equipes de consultório na rua. E aí, como é que funciona isso, né? As equipes de consultório na rua, elas estão vinculadas a uma unidade de atenção primária, que a gente chama de unidade base. Então, aí, cada equipe de consultório na rua está dentro de uma unidade de atenção primária. Então, elas vão até essa unidade todo dia de manhã e de lá programam o seu território. Como é que elas geralmente fazem isso, né? Então, faz o mapeamento da concentração de população em situação de rua dentro daquela área programática. Então, essa equipe, por exemplo, da 31, que é na zona norte da cidade, que pega ali Maré, Penha, enfim, os grandes complexos. Lá são 2 equipes de consultório na rua. Uma fica na Vitor Vala, em Manguinhos, e a outra fica na Penha, que é a Felipe Cardoso. Então, essas 2 equipes, elas mapeiam as cenas de uso e as maiores concentrações de população em situação de rua daquele território todo da 31. Elas dividem a 31 em 2 territórios, e aí elas fazem o seu roteiro de trabalho na semana, pensando um pouco nessa estrutura de como a galera em situação de rua está dentro daquele território. Então, segunda-feira, eles fazem uma rota de trabalho. Aí, segunda de manhã, segunda de tarde, e assim durante a semana. Então, cada equipe tem o seu planejamento baseado no território que está colocado. Então, isso também muda, dependendo do lugar da cidade que está. Se a gente for pegar ali para o lado da 53, Paciência, por exemplo, os territórios são mais distantes. Então, a equipe percorre mais tempo para chegar. A população em situação de rua está mais dispersa nesses territórios. Então, elas têm menos pessoas em situação de rua, mas um território muito maior. E aí isso também muda conforme vai se dando o processo de trabalho dessa equipe lá. Então, a gente vai ter áreas da cidade como Centro, Zona Sul e Tijuca, com uma conformação de muito comércio, de uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e de uma concentração talvez um pouco menor em alguns pontos do que se diz como cena de uso de droga, por exemplo. E a gente vai ter as equipes da Zona Norte, que é as equipes da 31, 32, 33 e a equipe da 51, porque a equipe da 51, apesar dela estar na Zona Oeste, é uma equipe que o seu processo de trabalho, conforme os anos foram passando, foi se aproximando muito mais das equipes da Zona Norte do que as equipes da 52 e da 53, por exemplo. Porque ali, Padre Miguel, essa região, aumentou o número de cenas de uso e de pessoas em cena de uso de drogas nessa região da cidade, da 51, durante os anos. Então, o processo de trabalho dessa equipe também foi se aproximando às equipes da Zona Norte, por exemplo, que é onde a gente tem maior concentração de cena de uso na cidade. Então, acho que é um pouco dessa distribuição que a gente está, das equipes de consultório na rua, pensando na cidade como um todo. E aí, isso vai mudando um pouco também, porque o território é muito vivo, né? Então, as situações de violência, ou os grandes eventos, ou as mudanças climáticas, fazem com que esse formato ou a andança, né, da população em situação de rua na cidade também mude, né? Porque quando a gente diz que a galera da rua é um pouco andarilha, né? Na verdade, é mais ou menos isso, porque o que acontece é que elas são expulsas dos seus territórios, né? Não é só porque ela gosta de andar de um lado para o outro, ou que ela gosta de viajar de uma cidade para outra, né? Então, não é cultural que as pessoas são andarilhas, né, da população em situação de rua, elas são expulsas dos seus territórios. Então,
quando a gente tem algum grande evento, por exemplo, as pessoas em situação de rua de centro e zona sul podem migrar para outra região da cidade, né? E aí, às vezes, é o que a gente vê acontecer. Ou quando tem alguma intervenção um pouco mais difícil na Zona Norte, por exemplo, a gente também vê essa migração. Quando teve alguns problemas, por exemplo, em relação à Zona Oeste, a gente recebeu, por exemplo, muitos pacientes em situação de rua no centro, não foi, de Santa Cruz, numa época em que teve uma movimentação lá de um grupo armado pedindo para essas pessoas, então, saírem daquele território, né, não ficarem ali. Então, era uma galera que migrou para o centro. Então, essa dinâmica na cidade, a gente vai acompanhando também a partir das equipes de consultório na rua. É muito comum a gente fazendo essa conversa, né, entre as equipes, e perceber, por exemplo, a chegada de pessoas de fora do território em algumas regiões da cidade, e entendendo a dinâmica da cidade um pouco nesse sentido. Então, esse é uma coisa, né? A outra coisa que eu acho que daí é um pouco mais dentro da discussão de hoje, é um pouco sobre a perspectiva da saúde mental na rua. É uma discussão difícil, porque a gente tem algumas questões bastante importantes. Uma da nossa rede, né? E aí a população em situação de rua com muita dificuldade de acesso, né, aos serviços de saúde, como eles estão estruturados. Então, a gente tem bastante dificuldade desses usuários acessarem. E o outro é que tem uma situação de sofrimento muito difícil que essa população em situação de rua passa e vivencia, que não necessariamente, talvez seja uma pessoa com um diagnóstico estabelecido, mas ela chega a ficar numa situação muito complexa ali, né? E aí, além disso, a população em situação de rua, por estar nessa situação, ela tem várias outras doenças, né? Acumula um monte de vulnerabilidade, acumula um monte de doenças. Então, por muitas vezes, a gente tem muita dificuldade na rede, porque é uma pessoa que está em um sofrimento mais intenso, é uma pessoa que, além do sofrimento intenso, ela está com um monte de miase na cabeça, porque tomou uma porrada, ficou uma semana na rua com aquela ferida aberta, vai estar cheia de miase na cabeça, tem um curativo, porque é um hipertenso crônico sem tratamento, e aí vai ter uma ferida na perna, e aí com pus e não sei o quê, e é uma pessoa que está também com sofrimento intenso, né, que não consegue ficar internado, que não consegue ficar aqui, e aí quando a gente chega com essa pessoa na rede, esse não é um caso não, é toda semana tem caso sim. Aí quem é que vai fazer o acolhimento dessa pessoa na nossa rede? Como é que cuida dessa pessoa enquanto ela está na rua? Quem é que fica com ela? Aí começa o embrólio da nossa rede, que daí a gente chama o SAMU, aí vai para o SER ou UPA, aí é um paciente que não é perfil de CEURPA, ele não vai ficar, ele não sei o quê. Aí também não é perfil do CAPS, porque a gente entende que ele está num sofrimento muito intenso, mas ele está com a miase na cabeça, ele está com a ferida no pé, e enfim, e aí clinicamente ele tem um problema clínico, e aí clinicamente a gente não consegue dar conta disso no CAPS, e o hospital Séria UPA Emergência diz que é um paciente que não consegue dar conta, porque é um paciente que faz uso de droga, é um paciente que está doido e que não vai ficar internado, tal. Então, esse hoje, pela minha opinião, é um grande nó, uma das coisas, né? Tem mais um monte que a gente pode ficar falando aqui, mas é um nó, né? Que são esses pacientes, que ele tem uma gravidade clínica, uma gravidade, um sofrimento intenso, e que a gente não consegue, que não tem um lugar que faça esses dois atendimentos ao mesmo tempo que ele precisa, né? Não tem uma integralidade do cuidado. Acho que essa é uma questão. Por muitas vezes, né, a gente acaba cuidando aos pouquinhos e rezando para que ele não piore um pouco mais a situação na rua mesmo, né? Então, tentando fazer dose de antibiótico, tentando chamar o SAMU todo dia. Não é também um caso isolado, que o paciente tenha dado entrada nas emergências em um mês mais de 10 vezes.
né? A gente tem casos aqui que a gente deu entrada do mesmo paciente mais de 10 vezes. E aí, enfim, essa é um problema. A gente tem, acho que posso arriscar dizer que esses casos aparecem mais entre o centro Tijuca e Zona Sul do que nas outras áreas da cidade. Esses casos aparecem mais no centro Tijuca e Zona Sul do que nos outros lugares da cidade. E aí não sei te dizer se aparecem mais por conta dessas regiões da cidade, né? Isso ser uma questão da própria sociedade que faz também, olha, é um absurdo, tem uma pessoa, enfim, se tem a ver com a nossa rede de atendimento, né, de ter mais outros serviços em outros locais da cidade, enfim, mas o que a gente recebe aqui, a maior parte das vezes, dessas situações são dessas áreas da cidade. Acho que o maior número, pelo menos. Mas tem bastante, enfim, todas as outras equipes já passaram por essas situações, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, de um outro lado, a gente também tem as questões de tudo também ser uma questão de problema de saúde mental ou de uso de drogas, né? Isso também é o que acontece. Então, a solução para aquelas pessoas que estão na rua não é pensada como algo que seja moradia, trabalho e renda, mas que seja uma internação, né? Assim, de um outro lado, também o que aparece a pessoa não precisa de documentos, de um benefício, enfim, né? Não se pensa em outras estratégias, mas a primeira solução é isso, né? A gente pensar que essas pessoas precisam de uma internação na saúde, né? E não em outros dispositivos ou outras estratégias de cuidado ao mesmo tempo. E aí isso perpassa, né? Essa ideia da internação para aí sim poder fazer um cuidado de saúde, ele está colocado tanto para os profissionais de saúde, para as equipes mesmo, né? Quanto para a sociedade, assim, né? Então, outras secretarias, enfim, nas discussões, se aponta esse lugar como um lugar para começar a se cuidar. Então, acho que essas são questões importantes para a discussão, assim, né? Que a gente tem uma rede ainda que não consegue absorver essa população e não consegue ofertar o melhor cuidado, assim, nesse sentido. A gente ainda tem muita dificuldade de acessar os serviços como um todo para a população em situação de rua, né? Enfim, acho que é um pouco dessas questões aqui que eu pensei em trazer para a gente começar a conversar. Assim. Uma outra questão é que a rede de urgência e emergência também, enfim, que está dentro dessa situação, é difícil porque a gente precisa acionar, né? Muitas vezes o SAMU é uma outra questão. Do SAMU se aciona o bombeiro, se assim for a situação, e aí sim você vai levar a pessoa que está numa situação mais urgente em relação à saúde mental, num risco, enfim. Então, essa rede, para alguém que está em risco naquele momento na rua, ela não ajuda em nada, porque você precisa chamar um para depois chamar o outro, sendo que tem uma equipe de saúde fazendo avaliação no território e que está difícil o manejo. Então, essa também é uma situação de fluxo que ainda tem um nó e ainda está muito ruim para os usuários, porque a gente, às vezes, tem um risco muito maior, que aí a pessoa corre, se ela já está correndo, se ela está no meio da rua, enfim. Tem uma situação muito difícil de fazer o manejo quando tem alguém em crise em situação de rua. Né? Isso é uma outra questão que eu vejo com muita dificuldade. Assim. É muito difícil manejar crise em saúde mental na rua. É muito difícil. As equipes precisam ficar fazendo uma força-tarefa, às vezes. A gente se coloca em risco, coloca, às vezes, o usuário em mais risco, porque está num ambiente que é aberto, enfim.
esse também é uma questão que a gente tem de grande dificuldade para pensar nessa situação, assim, né? E dizer que, assim, as pessoas em situação de rua, elas estão enfim, estão expostas ao calor extremo, ao frio extremo, à chuva, né? Não tem banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, né? Coisas que a gente está acostumado quando chega em casa. Então, assim, é uma questão de muita dificuldade, né? Não tem água acessível, não tem um lugar confortável para dormir, muitas vezes, não consegue, tem privação de sono, não consegue dormir à noite porque é arriscado, vai dormir às vezes de dia para descansar um pouco o corpo, enfim, ainda são expulsas do território, né, sofrem violência, não só da polícia, da Guarda Municipal, da CEOP, mas da própria população, muitas vezes, né, racismo, enfim, são situações de violência e de um lugar muito extremo, para, às vezes, também a gente conseguir identificar o que é o quê, porque é uma população, por muitas vezes, muito antenada nas coisas da cidade, que lê jornal, que lê revista, que assiste televisão em alguns locais, muito antenada, discutindo politicamente as questões, ao mesmo tempo que eu também tenho uma galera que não consegue acessar nada disso, que não sabe que dia que não lembra mais o nome todo, não lembra mais a data de nascimento, não sabe mais a sua idade, enfim, que vai se esquecendo ou que vai perdendo um pouco dessas situações, assim, né? Então, isso também, a gente tem gente há 10, 20 anos em situação de rua, 30 anos em situação de rua. 30 anos em situação de rua. Então, se perde um pouco a história da vida também, né? Não se lembra mais dos tempos, assim, né? Ah, eu estava ali, eu estava aqui. Quanto tempo você está tossindo, por exemplo, né? Há uma semana, 2 dias. Então, essa coisa do tempo se perde um pouco. E aí as pessoas estão envelhecendo em situação de rua, né? A gente está vendo, inclusive pelo censo, o envelhecimento dessa população. Então, também identificar o que é uma demência, o que é que a pessoa... Enfim, é difícil fazer alguns diagnósticos, assim, né, pensando com esses atravessamentos todos, enfim, e tem essas situações, assim, a gente está vendo o envelhecimento dessa população na rua, a gente está vendo um aumento não muito grande, mas significativo das mulheres em situação de rua também, enfim. É um desafio, a gente aumenta também equipes, enfim, mas a população em situação de rua também não para de aumentar na cidade, né? Isso no município, mas em outros locais, assim. Enfim, acho que a gente ainda tem muito caminho dentro da política pública para poder ajustar. Não vejo locais de baixa exigência de verdade. A gente ainda não tem a gente exige ainda muito dessa população para poder acessar os serviços, né? Não só a saúde, como outras políticas também. Bom, enfim, pensando, se a gente fosse falar aqui, a gente podia pensar na documentação, a gente podia pensar, são tudo locais que favorecem ou dificultam o acesso, assim, né? Coisas que poderiam favorecer ou dificultar o acesso. Bom, acho que é isso, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu acho que... Oi? Não, eu agradecendo, você tem uma visão de conjunto dos desafios assim, dramáticos, né, que a saúde tem que enfrentar, né, em relação a essa população. Olha, nós já estamos com a Marta Antunes do IBGE aqui conosco na roda, mas eu queria aproveitar, se da fala da Fabiana, passar para a fala da Indra, porque a Indra Guedes é uma médica de família que trabalha num consultório na rua, lá na região do centro da cidade, na região do Santo Cristo, né? E aí ela vai falar um pouco dessa experiência dela como médica de família que trabalha no CNAR, no consultório na rua. Fabiana, obrigado. A gente depois, em seguida, temos um debate. Então, Indra, com a palavra, e depois a gente vai ouvir a Marta Antunes.
Olá, boa tarde a todos. Vou só complementar um pouco a fala da Fabi, né, trazer um pouco para o micro. Acho que a Fabi deu aí um panorama mais amplo, né, de como funcionam as equipes no município. Eu sou médica de uma das equipes do centro da cidade, são duas equipes, né, pego ali, trabalho, né, na área da Presidente Vargas, Gamboa, Santo Cristo, Leopoldina, Rodoviária, Central do Brasil, e é uma equipe que, a equipe de consultório na rua, né, ela vem como uma equipe de acesso, né, a gente vai até o usuário que não consegue acessar o serviço de saúde, né, então aquele usuário que encontra barreiras, né, para chegar na clínica da família, a gente vai levar o que a clínica da família oferece, né, para o usuário do SUS, para essa pessoa que está na rua. E aí são as mesmas linhas de cuidado, né, o paciente que está com tuberculose, a gente vai cuidar, a gestante, a gente vai cuidar, exatamente como é na estratégia, só que com todos esses desafios aí de ser uma população extremamente vulnerável, né, que a Fabi pontuou muito bem aí todas as dificuldades que a gente tem. É um trabalho muito feito em rede, o KINAR, ele não funciona sozinho, né, a gente está ali inserido está junto do CAPES, a gente está junto da urgência e da emergência, e aí o que a gente tem visto nos últimos anos, né, é que a rede está muito enfraquecida. Então, a relação entre, né, as instituições da rede, ela não é ruim, mas assim, a rede está, os serviços estão enfraquecidos, né, e vêm sendo enfraquecidos. Nessa região do centro, né, a gente tem muitas cenas de uso, mas acho que é importante também isso que a Fabi falou, né, que não dá para a gente também colocar tudo na conta do uso de substâncias, né? E aí, pensando um pouco na parte, né, na linha de cuidado, assim, da saúde mental, eu acho que entra uma coisa muito própria da população em situação de rua, que é o incômodo que essa pessoa provoca no outro, né? São pessoas, né, muito invisibilizadas e, por vezes, a loucura faz aquela pessoa ser vista, né? E aí, quando ela é vista, ela provoca desconforto, né? E aí o outro fica incomodado, e aí o outro quer que tire da rua, e aí, porque muitas vezes a loucura não é silenciosa. E eu acho que isso exige uma delicadeza e um manejo muito fino, assim, da equipe toda, né, para entender a situação e não achar, por exemplo, que silenciar aquilo é o caminho, né, sempre que silenciar aquilo ali vai ser o caminho. Acho que já foi comentado como que é constituída a equipe, né, são médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, assistente social, e 3 agentes territoriais, então essas agentes, elas estão, o território é dividido por elas, né, e elas estão todo dia nesse território, nem sempre a equipe técnica consegue ir no território todo, né, todo dia, mas assim, as agentes vão trazendo para a gente, e a gente vai se dividindo para ir cobrindo ali, né, o que precisa de uma atenção maior naquele momento. É um trabalho muito vivo, assim, a gente tem uma programação, toda semana a gente senta, né, para fazer uma programação ali semanal do que vai ser feito, mas as coisas, elas vão acontecendo e a gente vai lidando com elas conforme elas vão acontecendo. Acho que, sim, essa questão
tentarem dividir muito o paciente, né, compartimentalizar. Mas esse paciente é saúde mental, então eu sou da clínica, eu não posso cuidar dele. Mas esse paciente está com uma questão clínica, e aí eu não posso cuidar. É uma grande questão, no geral, assim, casos mais graves, né, de sofrimento, assim, que a pessoa tem um ferimento ou algo do tipo, sempre deixam a gente numa situação que a gente fica ali tentando criar fluxos, na verdade, porque não existe um fluxo estabelecido, que é o caso, né, do paciente, por exemplo, que é esquizofrênico e, ao mesmo tempo, precisa fazer um curativo. E aí você não consegue encaixar esse paciente na rede direito, né? Então, tudo isso aí os fluxos realmente são criados conforme as coisas vão se desenrolando. Existe também, né, eu acho que uma questão que a gente tem que falar, a tentativa de colocar serviços que não são muito alinhados, né, com o que a gente entende, né, de saúde mental, assim, na rede. Existe, assim, uma tentativa, né, de inserir comunidades terapêuticas na rede. Isso também é um pouco delicado, mas acho que em geral é isso, assim, acho que mais para frente a gente vai conversando, vai ser possível falar melhor, mas foi mais para complementar a mesma fala de uma forma mais micro, acho que é isso. Obrigado, Ingra. Eu acho que a gente vai poder conversar sobre esses desafios de como a saúde pública pode, de fato, abordar de maneira mais acolhedora e mais efetiva, né, esses pacientes que vivem em situação de rua. Agora, eu queria passar, a gente está fazendo assim, né, a gente está com as 3 falas, e em seguida a gente abre para o debate das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a Marta Antunes. Estamos aqui. Tá bom. Então, obrigado pela presença, bem-vinda. A Marta, ela além das outras atividades que ela desenvolve, eu vou fazer um resumo, fica coletando um resumo porque a Marta vai principalmente falar conosco sobre o censo da população de rua, né? A parte do censo da população de rua desenvolvida pelo IBGE. A Marta Antunes é antropóloga, é doutora pelo Museu Nacional, gerente de povos e comunidades tradicionais e grupos populacionais específicos do IBGE. Possui ampla experiência em pesquisa sobre populações tradicionais, territorialização, movimentos sociais e grupos populacionais específicos, além de atuação na coordenação técnica dos censos demográficos agropecuários. E a Marta está responsável pelo censo da população em situação de rua, né? Então, Marta, bem-vinda. Essa aqui é uma roda da Frente Camila de CAPES, um movimento que é ligado ao campo da saúde mental, dos serviços de saúde mental públicos. E nós estamos aqui, além dos vários participantes que estão conosco aqui, também essa roda ela fica depois disponível no YouTube para funcionar como uma fonte também de informação para as pessoas, especialmente no campo da atenção psicossocial. Então, com a palavra, vamos ouvir um pouco sobre o censo da população de rua. E bem-vinda, Marta. Obrigada. A gente pensou fazer uma apresentação só para vocês terem um pouco de ideia de como que está sendo pensada a metodologia do censo. Eu vou deixar de ver vocês, mas qualquer coisa, se vocês quiserem que a gente prepare, tirar alguma dúvida, vocês podem ir colocando para a gente, que a gente escuta vocês perfeitamente. Eu estou aqui, que nem se me apresentou, Marta Antunes, eu estou responsável por essa parte mais da operação, das adaptações, da abordagem. Matheus,
Moura, ele trabalha comigo também na gerência de oportunidades tradicionais e grupos profissionais específicos. Eu estou também com a Maria Júlia, que é responsável por uma parte que eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, que é o mapeamento de onde a gente espera encontrar a população em situação de rua nas cidades. Então, só para trazer um breve histórico, toda a discussão de ter um censo nacional de população em situação de rua surge em 2009 com o decreto que instituiu a Política Nacional de População em Situação de Rua. O IBGE, na altura, faz, em 2010, um seminário internacional de metodologias, e em 2012 a gente faz um projeto de trabalho para começar a pensar uma pesquisa de população em situação de rua. A gente faz um teste piloto em 2013 e a gente faz uma avaliação de que a gente não tinha uma metodologia sólida, consistente. Então, o IBGE um pouco abandona essa ideia de ter um censo de população em situação de rua. Em 2016, a gente começa a ter algumas pressões jurídicas no sentido de incluir a população em situação de rua em censos oficiais, né, um projeto de lei, depois uma recomendação administrativa em 2017, né, e uma ação civil pública em 2018. E em 2019, a gente tem uma decisão revertida em segunda instância, em que já nas vésperas do censo 2020, antes ainda da pandemia se fazer presente, tem uma decisão de que a gente tinha que incluir a população em situação de rua no censo demográfico 2020. A gente não estava realmente preparado para isso. Seria muito prejudicial para a população em situação de rua se a gente o fizesse em caráter de emergência. E aí a gente conseguiu uma autorização de adiar esse processo e em 2020 surgem 2 projetos de lei que ambos instam o IBGE a trazer esse Censo Nacional de População em Situação de Rua. A gente teve também, nesse período, a ocupação das sedes do IBGE pelo movimento de meninos e meninas em situação de rua, cobrando um Censo Nacional de População em Situação de Rua. E em 2023, aí sim, o IBGE mal encerra o Censo Demográfico de 2022, inicia uma série de debates com o IPEA e com o MDS, buscando, então, o que é necessário ser realizado para que o IBGE possa produzir essa estatística oficial sobre população em situação de rua. Né? Então, a gente começa, em julho, reuniões técnicas com o MDHC, com o Ministério de Planejamento e Orçamento, com o IPEA, com o financiamento e a cooperação também do UNFPA, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma decisão de que a gente precisa desenvolver mecanismos para mapear a população em situação de rua. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente começa a trabalhar, tem essa decisão nos instando, né, no Supremo Tribunal Federal, e em agosto a gente faz uma proposta inicial de um primeiro estudo sobre população em situação de rua, que a gente levou a campo em dezembro, no município de Niterói. Esse estudo ele foi muito importante porque ele nos permitiu tirar parâmetros, identificar desafios e conhecer o que é fazer ou tentar fazer uma pesquisa com população em situação de rua nos diferentes contextos onde a gente encontra essa população. E a partir desse estudo que o decreto 11.818/2023 cria, então, um grupo de trabalho interinstitucional regido pelo MDHC, onde o IBGE passa a integrar a subcomissão 1 com o objetivo de, em 5 meses, produzir um relatório com a proposta metodológica de um censo nacional de população em situação de rua e também com cenários orçamentários, para que fosse destinado recursos para todo o processo que envolve um censo, né? Às vezes as pessoas pensam só no censo no momento em que o censo está em campo fazendo a coleta. Mas antes do censo chegar em campo, tem uma série de procedimentos que o IBGE faz de pré-testes para garantir que aquilo que a gente está se propondo a fazer no censo traz um retrato fidedigno, está prevendo diferentes situações, diferentes realidades. Então, em 2024, mesmo com a metodologia e com os cenários orçamentários prontos, em maio, que foi o prazo dado pelo decreto, a gente não recebeu qualquer recurso no sentido de poder avançar para os testes. Então, é com a PELOA de 2026, aprovada em 2025, que a gente conseguiu uma destinação de recursos para a gente iniciar em 2026 os testes visando ao Censo Nacional de População em Situação de Rua. Como vocês todos trabalham com população em situação de rua, vocês conhecem a definição do decreto,
é uma definição que se mostra bastante ampla no sentido desse grupo bastante heterogêneo, né, do que seria a população em situação de rua, e para fins de uma pesquisa estatística é necessário fazer uma tradução desse conceito para alguns critérios em que a gente consiga, através de perguntas, definir se essa pessoa é ou não público-alvo da pesquisa de população em situação de rua. Aí tem também toda uma questão que a gente traz, que tem a ver com o fato de que, pela definição, parte da população em situação de rua já é alvo do censo demográfico. São aqueles que estão em domicílios particulares improvisados, né, como a gente chama no censo demográfico, e que esses domicílios particulares improvisados estão em áreas de vias públicas, sob pontes, viadutas, grutas, galpões, tendas, barracas, acampamentos, né? Ou quando você tem uma ocupação de estabelecimentos não residenciais ocupados para fins residenciais. A gente tem também a população em situação de rua que está temporariamente ou permanentemente em albergues ou instituições similares, que também são alvo do censo demográfico. Então, quando a gente é instado a pensar a metodologia, a gente pensou, uma parte da população em situação de rua a gente já tem algumas informações do censo demográfico, mas tem uma outra parte sobre a qual realmente a gente não tem. E aí, nas vésperas do censo 2022, a gente detalhou melhor a tipologia de domicílios para que, em 2020, a gente pudesse, então, ter as tendas, barracas, as estruturas improvisadas, os domicílios dentro de estabelecimentos, as estruturas não residenciais, os veículos, embarcações, caminhões, entre outras especificidades detalhadas, inclusive no que a gente chama de domicílios coletivos, os abrigos, albergues, casas de passagem, população em situação de rua, mas também outros domicílios coletivos onde a gente pode encontrar a população em situação de rua já pré-mapeados pelo Censo Demográfico 2022 com essa tipologia. Então, a gente traz isso para dizer o quê? Que quando a gente pensa no Censo Nacional de População em Situação de Rua, tem parte do que a gente já faz no censo demográfico que a gente consegue trazer para o censo, mas tem uma parte que é nova, que tem a ver com as pessoas que estão no que a gente chama de contexto rua, que estão nas vias públicas, que estão nas calçadas, que estão nas praças, embaixo dos viadutos, nas grutas, nas beiras de praia, nas embarcações, que não necessariamente a gente tem uma metodologia específica que dê conta. Então, isso é a grande novidade da metodologia que a gente vai trazer para vocês, né? E um censo, ele tem dois grandes objetivos. Um grande objetivo do censo, porque ela é uma pesquisa de universo, é a contagem, a contabilização do grupo populacional específico para o qual a gente está olhando, no caso aqui, a população em situação de rua, com a sua diversidade ampla, mas também um censo se busca a partir da contagem, principalmente quando a gente está contando grupos populacionais específicos que são concentrados no espaço, mas que são rarefeitos nacionalmente, ou seja, que têm lugares de concentração, de ocorrência e recorrência, mas que não tem uma distribuição no território nacional que uma pesquisa amostral dê conta. O censo também se propõe a caracterizar demográfica e socioeconomicamente essa população. Então, para garantir que o IBGE construa uma metodologia que não seja encerrada no conhecimento e no desconhecimento dos seus próprios técnicos, a gente tem um sistema de governança para os censos, né? E o Censo Nacional de População em Situação de Rua também tem esse sistema. O primeiro órgão bastante importante é a comissão consultiva, né? Nós temos na comissão consultiva do primeiro Censo Nacional de População em Situação de Rua pessoas com trajetória de rua, pessoas que representam movimentos de pessoas em situação de rua e com trajetória de rua, organizações da sociedade civil, e nós temos acadêmicos e pessoas de notório saber que estudam a questão da população em situação de rua. Então, é um órgão que subsidia o IBGE durante o planejamento, a execução da operação censitária, ajuda a tomar algumas decisões e chama a atenção para questões que, às vezes, a gente não tem conhecimento, não está prestando atenção ou que a gente não pensou a respeito. Um segundo fórum importante é o Comitê Técnico do Censo Nacional de População em Situação de Rua, que é composto pelos quadros do IBGE. Então, vai ter a área da geografia, do mapeamento, vai ter a nossa área, que é de construção de questionários, desenho de abordagem, desenho da operação em campo, papel das pessoas que
compõem a equipe, do ponto focal, etc. Já vou detalhar mais isso, mas tem também a diretoria executiva, que pensa como contrata, como paga, como remunera. Tem também a coordenação operacional de centros, que pensa a logística, que pensa a operação como um todo. Tem a nossa diretoria de informática, que desenha nossos aplicativos. Enfim, reúne todos os técnicos, inclusive a comunicação social, que pensa toda a sensibilização. A gente tem um terceiro fórum muito importante, que é o que a gente chama de fórum para consulta, né? Livre, prévia e informada, como preconiza a Convenção 69 da OIT, que a gente vem no IBGE adotando não só para os povos indígenas e povos comunidades tradicionais, mas também para grupos populacionais específicos. Então, a gente está adotando o CIAMP-RUA, que é o Comitê de Monitoramento das Políticas para a População em Situação de Rua, que incorpora tanto sociedade civil quanto órgãos governamentais, como o nosso fórum de consulta. E a gente tem ainda um fórum municipal, que são as nossas reuniões municipais de planejamento e acompanhamento censário, onde a gente envolve prefeituras, órgãos estaduais com presença municipal, parceiros locais, lideranças, autoridades, enfim, representantes que atuam no nível do município. E qual é a nossa unidade de pesquisa nesse censo, né? Diferentemente do censo demográfico, que a nossa unidade de pesquisa são todos os moradores de um domicílio, independente de quem está presente, no Censo Nacional de População em Situação de Rua, a gente vai entrevistar a pessoa em situação de rua, que pode ser encontrada no que a gente chama de contexto rua, que são vias públicas, calçadas, embaixo de viadutos, praças, grutas, etc., podem ser encontrados em instituições de acolhimento temporário, ou de curta ou de longa duração, ou ocupações, né? Ocupações espontâneas, ocupações de prédios não residenciais, ou mesmo de prédios residenciais. E qual é a tradução do decreto, né? Além desses três contextos, onde a gente vai buscar identificar as pessoas em situação de rua, a gente faz uma tradução do conceito do decreto no sentido de que vai ser considerada a pessoa em situação de rua aquela que dormiu nas ruas, instituições, ocupações, por pelo menos uma noite nos últimos 7 dias. E a data de referência da coleta ela é móvel para o dia em que a gente está realizando a coleta. A nossa unidade territorial de coleta ela é composta por roteiros, né, que a equipe coordenada pela Maria Júlia constrói a partir de uma série de insumos, né? Então, os roteiros, eles vão ser as áreas onde a gente espera encontrar maior concentração de população em situação de rua, e onde a gente faz uma estimativa de quantas pessoas em situação de rua pode ter nesse roteiro. Essa estimativa ela é feita a partir das informações das equipes de assistência, da saúde, da prefeitura, do governo do estado, da academia que atua nessa cidade, das organizações da sociedade civil, da pastoral do povo de rua, dos movimentos sociais. Então, a partir de uma série de informações, inclusive do percorrimento das ruas das cidades pelas nossas equipes, nos horários onde a gente espera encontrar a população em situação de rua, são desenhados, então, roteiros que comportem até 150 pessoas em situação de rua. Esses roteiros mais não são dos eixos e logradouros das ruas da cidade, assim como áreas de estabelecimentos onde a gente pode ter uma concentração ou uma área de recorrência, ocorrência de população em situação de rua, tipo em torno do estádio, uma praça, embaixo de um viaduto. A gente tem também nos roteiros alguns endereços de instituições, ocupações e alguns domicílios improvisados que vêm do nosso trabalho cestário. E a gente classifica os roteiros, né, de acordo com o que a gente espera encontrar neles. É instituição, é ocupação, é contexto rua. A gente vai encontrar uma cena de uso, uma cena de prostituição, um local onde a gente tenha mais concentração de compra e venda de produtos recicláveis, enfim, uma série de informações, né, que a gente agrega aos roteiros. Ao final da construção dos roteiros, né, vocês veem aí o roteiro 1 a verde, o roteiro 2 a azul, o roteiro 3 a rosa, o roteiro 4 a laranja, a gente agrega os roteiros em zonas de coleta, porque a gente sabe que a população em situação de rua tem uma alta mobilidade, mas é uma mobilidade com uma trajetória ao longo do dia, né? Então, a gente agrega os roteiros em zonas, a partir também das informações obtidas com os nossos informantes qualificados e parceiros locais,
E no inverso desses roteiros, a gente cria um roteiro zero, que é uma área a ser percorrida por uma equipe volante com uma circulação mais rápida, ou seja, uma área onde a gente não espera encontrar tanta população em situação de rua, então que a gente não vai alocar uma equipe tão grande, mas que não vai deixar de ser percorrida durante a coleta. E aí, cada zona é organizada para um dia de coleta e encerrar essa zona, para que o censo ocorra em 4 dias, né? Considerando a automobilidade também, a gente não pode estender a coleta, senão a gente vai começar a duplicar, triplicar, quadriplicar a pessoa em situação de rua que a gente está contabilizando. Muitos de vocês conhecem os setores censitários do IBGE, eles organizam várias pesquisas, eles vão funcionar, no caso desse censo, apenas como uma unidade de ancoragem das zonas de coleta, para organizar os dados por recortes territoriais, mas não serão a nossa unidade territorial de coleta. A gente vai trabalhar com os roteiros como unidade territorial de coleta. Eu já dei um pouco essa informação para vocês, mas como que a gente faz esses roteiros? A primeira etapa é coletar os insumos para a definição dos roteiros. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o IPP, que faz o censo e que tem uma série de pontos de coordenadas que já socializou com a gente, a partir do qual a gente já tem uma informação. Além disso, a gente tem as atualizações com as equipes de assistência, equipe de saúde, mas a gente também tem a pastoral, a gente também tem os movimentos, a gente também tem alguns pontos fixos que as nossas equipes mapearam, onde a gente consegue conversar com quem presta assistência à população em situação de rua e as pessoas também em situação de rua para saber onde que elas circulam de noite. E com isso a gente vai montando uma série de insumos para definir os roteiros, né? As nossas equipes também fazem um percorrimento de toda a cidade para poder identificar pontos de concentração, ocorrência e recorrência. Além disso, a gente recebeu do MDHC algumas sugestões de pontos que atraem população em situação de rua e a gente identificou, através das nossas bases cartográficas, esses pontos também para incluir nos roteiros. A partir disso, a segunda etapa é interna ao IBGE, onde se constrói uma proposta de roteiros e zonas, e depois a gente apresenta de novo aos parceiros locais para uma validação, para que eles não digam, não, esse limite de zona não está muito bom, o pessoal circula muito aqui entre essa parte e essa parte da cidade, é melhor vir mais para cá, é melhor vir mais para cá. Enfim, todo esse processo ele vai ser feito até as vésperas do censo, que é 2028, mas tem um momento em que a gente encerra o mapeamento para começar a produção dos materiais de insumos de coleta, incorporar nos nossos aplicativos de coleta, impressão, etc. Então, a gente chega perto da coleta e pode ser que a gente precise fazer uma pré-coleta, onde a gente pega alguma mobilização mais recente da cidade. Aqui só para ilustrar um exemplo, aqui à esquerda vocês têm os pontos de concentração do IPP, né? Ali é o Maracanã, para quem conhece o Rio de Janeiro. Aí, do lado direito, você já vê um desenho a diferentes cores de roteiros a serem percorridos, verde, laranja, roxo, e esse rosa como uma área de estabelecimento em torno do Maracanã de interesse, e alguns pontos mais isolados ali, que também são pontos de interesse para a visitação, para a comunidade territorial de coleta. E depois você tem o trabalho desses roteiros em zonas, aqui do lado direito, né? E depois, quando chega na pré-coleta, pode ser que a gente tenha um ou outro ponto fora ali do roteiro. Então, esse ponto vai marcado no nosso dispositivo de coleta para que, além dos roteiros, os coordenadores, eles orientem uma equipe para esses pontos específicos com especial atenção para eles. Pode passar. Já falei para vocês, são 4 dias em média, a gente está apostando no turno da tarde e noite, mas agora na primeira prova piloto a gente vai testar também o turno da manhã, e a gente vai realizar a pesquisa simultaneamente em todos os municípios do país, pré-selecionados como potencial ocorrência de população em situação de rua. Os questionários que a gente está levando para a primeira prova piloto, eles foram construídos a partir das experiências internacionais e dos censos municipais, dos diversos censos municipais existentes aqui no Brasil. Então, a gente selecionou os quesitos que aparecem de forma sistemática. A gente também comparou com a nossa observação qualitativa de quesitos que funcionaram e não funcionaram no estudo de Niterói, ou seja, que geraram muitas dúvidas, que não tiveram um bom preenchimento, que não tiveram aderência, através dos relatórios dos nossos observadores do IBGE e dos observadores externos. A gente fez uma série de discussões no âmbito do Centro e Rua de quesitos importantes de serem investigados.
A gente colocou algumas informações que estão na base do CAD único para poder ter uma base de comparação entre o que está vindo no CAD único, através daquela entrevista orientada feita nos CRAs e nos CREAs, e o que a gente está coletando com os mesmos quesitos no censo. A gente também olhou o plano Ruas Visíveis para ver que informações são necessárias para o monitoramento e focalização da política pública para a população em situação de rua. Além disso, a gente adequou também aos conceitos aplicados nas pesquisas domiciliares do IBGE, sempre que possível, para que a gente possa ter estatísticas comparáveis entre a população em situação de rua e a população domiciliada e investigada nas pesquisas domiciliares e no censo demográfico. A gente trabalha com 5 questionários, eles são questionários aplicados, os 3 primeiros, para pessoas com 12 anos ou mais de idade, um questionário que é aplicado no contexto rua, um questionário que é aplicado no contexto instituição e um questionário que é aplicado no contexto ocupação. As perguntas são muito semelhantes entre os 3 questionários, só que em vez de a gente perguntar, você também usa abrigo? Quando está numa instituição, a gente pergunta, você também dorme na rua? Então, faz alguns ajustes aí na redação. E nós temos 2 questionários vinculados, que são questionários que são acionados em algumas situações. Então, se eu estou na rua, ou numa instituição, ou numa ocupação, e a pessoa identifica uma criança com 12 anos, com menos de 12 anos de idade, pela LGPD, eu não posso fazer uma entrevista com ela. Então, no questionário, eu vou perguntar se tem algum informante, algum responsável que possa ajudar a criança, no sentido de eu poder fazer entrevista com ele. Se tiver, a gente aplica o questionário criança para essa criança. Se não tiver, a gente aplica um questionário de observação que registra a informação de idade observável, sexo ou gênero observável e cor ou raça observável. Então, a partir da percepção dos nossos entrevistadores. Se eu estou entrevistando uma pessoa no contexto rua, que tem também uma, 2, 3 crianças sobre sua responsabilidade, e as crianças estão presentes no momento da entrevista, ao final do questionário, nós vamos aplicar o questionário de criança com esse responsável. Se eu tiver crianças desacompanhadas com menos de 12 anos, o questionário que vai ser aplicado é o de observação. Tá? Então, são questionários diferentes, para situações diferentes, mas cobrindo todos as mesmas temáticas, né? O questionário começa com um bloco de triagem e legibilidade, para ver se é uma pessoa que se classifica como pessoa em situação de rua, e depois ele vai para informações básicas de nome, sexo, idade, gênero. Depois ele passa também para um bloco de identificação étnico-racial, onde se inclui a pergunta de cor ou raça, indígena, pertencimento a povos e comunidades tradicionais, uma pergunta de documentação que vai investigar de CPF para documento de identidade até outros documentos correlatos, relações familiares dependentes, onde a gente faz pergunta de orientação sexual também, a vínculos familiares, relação com familiares, se tem algum animal de estimação com ele na rua, com ela na rua, a trajetória para a gente diferenciar pessoas que estão há um dia na rua, 2 dias, 3 dias, há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, pessoas que estão nas ruas, mas têm um domicílio, pessoas que estão no abrigo, mas têm um domicílio, enfim, toda essa diversidade desse grupo heterogêneo que é o de pessoas em situação de rua. Tem um bloco de trabalho e rendimento, tem um bloco de educação, tem um bloco de acesso à alimentação e à água no bloco de segurança alimentar, tem um bloco sobre saúde, onde se pergunta sobre o diagnóstico de algumas doenças e enfermidades, tem um bloco sobre maternidade solicitado pelas mulheres do Sempre Rua, para que toda essa questão do maternar na rua e a perda de guarda de crianças por estar na rua seja investigada, e tem um bloco de segurança e violência também de pessoas que estão em situação de rua. Como que foi desenhada a equipe para dar conta desse censo, né? A gente tem a coordenação nacional da pesquisa aqui no Comitê Técnico, depois a gente tem uma coordenação estadual em cada uma das 27 unidades da federação, onde a gente tem coordenadores técnicos, operacionais, de base territorial, que é quem faz o mapeamento, informática e área administrativa, e em cada município a gente tem um coordenador municipal da pesquisa, que faz toda essa articulação
com as autoridades, com as instituições, com as ocupações, com os movimentos sociais, né? E com os coordenadores estaduais da pesquisa. A gente tem para cada roteiro, né? Inclusive para o roteiro 0, aquele que é fora de roteiros, um coordenador e um supervisor de equipe, né? Um responsável pela logística e cobertura de todas as zonas e roteiros, sensibilização das instituições e ocupações, e um supervisor responsável pela qualidade da pesquisa. Como é uma pesquisa muito rápida, não tem tempo de eu voltar para corrigir algum erro de qualidade da pesquisa. Então, tudo isso é feito em loco pelo supervisor direto com os atores. E nós temos uma atuação muito específica nesse senso, que são os pontos focais. Então, em cada equipe, a gente vai ter 2 pontos focais, são agentes externos ao IBGE, tentando sempre uma composição de um indicado pelas prefeituras ou governos do estado, ou seja, alguns da institucionalidade municipal ou estadual, que atuem no município, e outro que represente os grupos da organização da sociedade civil ou pessoas com trajetória de rua e seus movimentos. Né? Esses pontos focais eles vão ser responsáveis pela abordagem, por analisar algumas situações de campo e indicar algumas condutas necessárias. Para municípios com a presença de povos indígenas em situação de rua, imigrantes internacionais em situação de rua, a gente vai contar também com o trabalho de guias e intérpretes, né, que vão apoiar a gente nesse processo, e em áreas de favelas e comunidades urbanas também com guias comunitários. Além dos nossos licenciadores e os motoristas das vans, que são essenciais para a locomoção das nossas equipes de noite. A primeira prova piloto, que começa dia 31 de agosto, vai para 5 cidades, uma em cada grande região: Salvador, na Bahia, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Manaus, no Amazonas, Goiânia, em Goiás, e Florianópolis, em Santa Catarina, onde a gente vai testar algumas questões dessa metodologia que a gente vem desenhando desde 2023 com testes de Niterói. E a partir de muitas experiências que a gente foi analisando, nacionais e internacionais. Então, a primeira parte da prova piloto 1, o primeiro objetivo é fazer um teste metodológico dos instrumentos, então ver se os questionários estão funcionando bem, se o nosso aplicativo de coleta está funcionando, quanto tempo, em média, a gente demora aplicando o questionário. A gente tem uma estimativa de que cada licenciador consiga fazer 15 questionários por dia, então é importante cumprir essa meta e que o questionário permita isso. Verificar se os entrevistados entendem as perguntas ou se elas precisam de reformulação e reunir subsídios para aperfeiçoamento e definição final dos quesitos. Também tem toda a parte tecnológica, como a gente trabalha com tablet, a gente tem que ver se está tudo funcionando, se está sendo bem utilizado, se tem problemas de performance, etc. E tem uma dimensão operacional muito pesada nesse senso, que é o grande desafio de ter muitas equipes simultaneamente num período muito curto na rua, dependendo de van, de carro de passeio, de toda uma articulação, de estarem dentro do roteiro, certo, de ter a equipe que está cobrindo fora de roteiro, que tudo isso esteja harmonizado e lidar com intercorrências que possam acontecer, necessidades de adaptações que possam acontecer. Então, tudo isso também vai ser avaliado na prova piloto 1. Isso aqui é o nosso cronograma do ciclo censitário de população em situação de rua. A gente iniciou o teste de mapeamento em julho, a gente já está com os roteiros prontos para a prova piloto, a partir desses insumos coletados nas 5 cidades com os atores locais. A gente já devolveu também, validou todos esses roteiros, e a gente, então, dia 31 de agosto, faz a primeira prova piloto desse ano. Aí a gente vai iniciar um mapeamento para a segunda prova piloto, também para o experimental e para o censo, após a primeira prova piloto, em outubro. A gente vai iniciar os processos de mapeamento em outubro de 2027, a gente vai ter, então, a segunda prova piloto já em 12 cidades, né, com cidades menores, cidades mais de fronteira, cidades com maior presença de abrigos, então já com uma diversidade maior para analisar outras situações. E em março de 2028, a gente vai fazer um censo experimental e um teste de ambientação. E com esses 3 testes, todas as 27 unidades da federação vão receber algum teste e observar todos esses testes que a gente está fazendo, considerando que é a primeira vez que o IBGE está fazendo esse censo. Então, cada momento de teste é um momento de aprendizado de todo mundo. E o censo mesmo está previsto para julho de 2028.
E a gente tem esse site que traz um resumo da metodologia, traz um pouco mais de detalhes do que é esse Censo Nacional Suburbano de Situação de Rua, e queria trazer para vocês esse momento em que a gente está, né? É um momento importante de construção de parcerias, de recepção de insumos, seja do ponto de vista de protocolos de abordagem, seja do ponto de vista de mapeamento de equipamentos ou de locais onde a gente possa encontrar a população em situação de rua, de atenção específica à população em situação de rua com questões de saúde mental. Então, tudo que vocês puderem também compartilhar e trazer para a gente é um momento de construção da metodologia e de incorporação da metodologia. Então, a gente entende esse momento como muito produtivo, muito rico, para a gente poder, então, fazer todo esse processo de diálogo com a sociedade, com a academia, com as pessoas, técnicos e profissionais que estão atuando com essa população há muitos anos, né? E que podem não ter essa visão da estatística oficial, da cartografia oficial, que nem a gente tem, mas que vão ter o conhecimento sobre a população, sobre suas áreas de percurso, trajetória, ocorrência, recorrência nas cidades, equipamentos. Então, todas essas questões que a gente está no processo de resgatar, de consolidar e de transformar em insumos para a construção das estatísticas e geografia oficial a respeito desse grupo invisibilizado, né, nas estatísticas até o momento. Então, eu demorei um pouquinho, gente, mas eu tentei ser o mais breve possível para trazer um pouco de como que está o processo aqui no IBGE. Obrigado, foi muito, muito, muito importante, muito útil. Um trabalho que é um trabalho novo, né? É um desafio, né? E que certamente exige todas essas etapas aí. Acho que é super importante, eu acho que vai ser importante agora, nesses momentos finais, a gente dialogar com todos os colegas que estão aqui presentes sobre as contribuições aqui da Fabiana, da Indra e da Marta, né? Eu acho que o desafio de um censo, a gente vê todo o cuidado, né, do IBGE na construção desse censo, não é uma coisa simples, né? Claro que a gente fica com uma interrogação logo, Marta, sobre como o tema da saúde mental vai ser abordado nos questionários que estão sendo elaborados, né? Porque, para nós que trabalhamos na atenção psicossocial, a população de rua é uma população muito vulnerável e onde a questão do sofrimento mental, a Ingra falou um pouco disso, a Fabiana também, aparece como uma questão muito relevante, né? Mas, antes da Marta comentar, vamos fazer uma rodada também de perguntas, de comentários, com todos os colegas que estão aqui presentes. Tá bom? Então, está aberto para quem quiser ou fazer perguntas ou fazer comentários, como a gente faz sempre nas nossas rodas de estateira, né? Luiz Eduardo, pode falar, Luiz Eduardo. Boa noite para todos, muita paz, felicidade e vitória. Eu queria falar umas coisas que eu observo no campus da Praia Vermelha. Eu sinto que tem uma galerinha lá de 10 pessoas que está ao Deus dará mesmo, fica por lá. E eu acho assim, a profissão deles, dessas 10 pessoas, é pedir dinheiro. Roubar ainda não vi, não, mas pedir dinheiro, eles pedem naturalmente, tranquilamente, como se fosse uma coisa muito fácil, né? E eu já conversei com algumas pessoas, se não podia no bandejão dos estudantes, vender uma refeição baratinha para eles. Muita gente gostou, muita gente, a maioria falou, não, não fica bem, é melhor eles ir no restaurante popular na Central, não sei o quê. E é isso, tem uma galera que fica ali, dorme mesmo no campus da Praia Vermelha. Eu acho que muita gente já deve ter observado isso. E a gente fica com um grande dilema.
Um grande dilema que eu tenho. A pessoa me pede com aquela carinha de pena, eu dou dinheiro ou não dou? É certo ou errado? Eu dou ou não dou? Eu tô agindo certo ou errado? E existe projetos de sopa à noite, madrugada com carinho, né? E eu acredito que essas pessoas, elas não devem ter nem documento. Se tem, perde. E umas pegam até comida do lixo. E, e tem aquele projeto Cracolândia, Cristolândia, né, que procura dar dignidade a essas pessoas, né? E muita gente fala assim: ah, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada, eu tenho até medo dessas pessoas, não tenho, eu tenho minha casa, tenho minha comidinha na geladeira, no fogão, eu não tenho nada a ver com isso, não. Que eles eu estou bem com a minha família. Já estou acabando já. Eu acho que uma coisa que acontece também é a pessoa às vezes mora em Campo Grande. Ah, eu vou tentar minha sorte na Zona Sul. Ah, mas eu não tenho como alugar um lugar, eu vou morar na rua mesmo, é barato morar na rua. E uma coisa que eu queria dizer também eu moro sozinho, eu sou psicólogo, me trato no IPUB. Administrar a casa dá trabalho. Administrar a casa dá trabalho. E tem gente que tem um certo medo de moradores. Quando um morador de rua aproxima, ah, lá vem pedir dinheiro. Ai, meu Deus, vou me esconder. Às vezes, assim, os dito loucos têm preconceito contra eles. Imagina uma pessoa na rua que tá suja, tá vagando lá sem destino, aí que a pessoa, eu acho que o preconceito é redobrado. E para terminar, eu acho que a gente quer ajudar de alguma forma, no certo era rede de políticas psicossociais tentar resolver, mas a gente sente uma certa impotência, a gente não sabe o melhor jeito de ajudar. A gente sabe que precisa de ajuda, mas não sabe o melhor jeito e deixa rolar. Só isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz Eduardo. O Abimael também quer falar e depois o Carlos Henrique. Abimael. Oi, boa tarde, boa noite já, né? Não, respondendo um pouco ao Luiz Eduardo, né? Essas pessoas que ele citou, que ficam no campus. A gente, enquanto IPUB, né? E aí, enquanto Hospital Dia, enquanto a Tenda Paulo Freire, a gente tenta dar um acolhimento a essas pessoas. O que é tentar dar um acolhimento? Né? Elas têm o IPUB como referência. Então, ficam ali pela frente mesmo, e aí a gente entra com elas, dá banho, roupa, troca de roupa, alimentação, quando elas comparecem, né, lá pelo campus, lá no serviço. Então, tem uns 2 ou 3 que pelo menos 2, 3 vezes por semana comparecem lá. Tem outras pessoas, via Tenda Paulo Freire também, que fazem, né, que participam, que eu não chamo de projeto, mas eu chamo de uma sensibilidade nossa de acolher essas pessoas que são nas ruas, vivem em vários territórios, ou central do Brasil, ou Copacabana, ou ali perto do campus mesmo, e eles vão lá para o espaço e a gente acolhe, né, às vezes acompanha isso que a Ingra falou em relação às vezes, ter algum ferimento, né, e que é difícil, né, na rede, a gente sabe disso, e aí a gente não, a gente faz o que é possível naquele momento. Então, é só para dar um retorno para o Luiz Eduardo, que a gente tem tido esse olhar cuidadoso, né, e, na medida do possível, fazer alguns manejos. É isso. Obrigado, Ingra. Foi muito bacana a sua fala. Da Marta. Marta, eu descobri um monte de coisa, né? E assim, achei muito interessante. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Abimael. Carlos Henrique. Boa noite a todas as pessoas. Desculpa aí. É muito sensível esse assunto. Assim, eu ouvi todas as 3
pessoas falando, as meninas, mas não ouvi ninguém falando sobre a portaria 121 de 25 de janeiro de 2012, que é a unidade de acolhimento. Porque eu ouvi falar em comunidade terapêutica, mas não ouvi falar em unidade de acolhimento. Não seria possível, já que as pessoas invadem a casa que está vazia, abandonada, não seria possível o poder público ele, ele pegar essas casas, reformar, que não é caro para se não tiver acabada, não é caro reformar e fazer disso daí uma unidade de acolhimento e receber isso, porque isso tem verba também federal. Não seria possível isso? Ao invés de colocar numa unidade, uma comunidade terapêutica que não é SUS, é SUAS, não seria possível fazer, ter esse olhar carinhoso, humanizado e colocar o usuário dentro de uma casa e ser tratado como cidadão? Porque se deixar ele na rodoviária, eu sei o que é rodoviária, porque eu pego o ônibus aqui 4 horas da manhã. Agora, ultimamente, eu tenho visto aqui eles colocando uns evangélicos colocando música muito alta numa caixa de som absurda, porque os usuários estão dentro da rodoviária deitados e dormindo. Isso é desumano. Isso é covardia. Jogar água na calçada que o cara está dormindo, por quê? Por que a gente não proíbe o uso de droga, de álcool, droga? Por que a gente não proíbe isso no Brasil, ao invés de estar matando esses seres humanos? Assim, é muito. Eu não estava na última reunião, mas é muito desumano quando a gente pega uma pessoa à força e leva para uma comunidade terapêutica. É muito desumano a gente ver um usuário morrendo dentro de uma rodoviária e a gente não poder fazer nada. É por isso que eu estou perguntando se é possível a gente, já que nós somos uma rede, e a Frente Stamir é isso mesmo, não é possível a gente pegar a portaria 121 e falar que existe essa portaria. Vocês dê um jeito, já que existe tantas casas abandonadas lá e tal, dá um jeito, reforma e coloca profissionais ali dentro que não vai precisar de colocar os usuários em comunidade terapêutica. Não vai precisar o usuário passar fome, porque vai ter comida lá dentro. Porque isso daqui, essa portaria 121, ela é federal. Se ela é federal, tem dinheiro, tem verba. Agora, cabe ao prefeito da cidade gerir essa verba com respeito ao usuário. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Henrique. Então, a gente está... Tem a Valdênia e a Priscila para falarem. A gente está, como costuma acontecer nas falas, com o nosso tempo fica meio apertado, assim, em termos da discussão, né? Então, eu vou passar a palavra para a Valdênia, depois para a Priscila, e depois a gente volta, não é isso? Para a Ingra, para a Fabiana e para a Marta. Boa noite, é sempre bom estar aqui com a Frente Stamir, sempre que eu posso eu estou aqui. Atualmente eu resido em Minas e sou supervisora clínica de um CAPS AD3, que é em Pouso Alegre, no sul de Minas. É uma cidade de 150 mil habitantes. Então, assim, é uma realidade diferente do Rio, onde eu também já trabalhei, já fui supervisora, mas, assim, queria agradecer imensamente as 3 falas, né, muito importante, porque eu acho que ajuda a gente que está no campo a entender melhor, a ver outros trabalhadores que não estão na saúde, mas que estão trabalhando com essa população que muito nos interessa, né? Então, eu não vou me alongar muito, porque queria ouvir mais as pessoas, né? Mas o que o Carlos trouxe, o Luiz Eduardo, acontece em todos os lugares, né? Às vezes as pessoas querem higienizar, né? Eu lembro quando eu estava aí
como supervisor do Mané Garrincha, né, a gente quer higienizar e não entende que todos nós, de alguma maneira, somos usuários de drogas, mesmo que elas não sejam ilegais. Então, isso nos ajuda, né, esse pensamento nos ajuda a entender aqueles que estão usando drogas e que estão em situação de rua. Lá é a casa deles, né, então a gente precisa, como o Carlos, outros trouxeram, a gente precisa pensar em soluções e a reforma psiquiátrica está aí, né, para continuar sendo construída e fazer o seu papel. Eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa movimentação com um tema tão sensível e delicado. Eu sou Priscila, eu sou psicóloga, eu trabalho por um projeto do Instituto Lar, e me chamou muita atenção em relação aos territórios, de haver uma concentração maior na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte. E eu fiquei pensando, eu tive um pouco dessa curiosidade de saber por que essa concentração é maior nesses locais, porque eu quero ter uma escuta um pouco mais sensível, um olhar mais aguçado, e isso eu não tinha parado para me fazer essa pergunta, e isso veio à tona com o tema. Eu gostaria de um retorno, se possível. Bom, primeiro eu queria dizer que estou contigo, Carlos Henrique, em relação às unidades de acolhimento. Eu acho que é uma das políticas muito importantes para a gente pensar, após o fechamento dos manicômios na cidade, as unidades de acolhimento como um dispositivo para essa população. Isso eu tenho muito acordo. Em relação à maior concentração, Priscila, não é que é a maior concentração de pessoas em situação de rua na Zona Norte. A maior concentração de pessoas em situação de rua que a gente tem historicamente na cidade é no centro. Mas a gente, na Zona Norte, tem a maior concentração de cenas de uso de drogas. As pessoas na Zona Norte, majoritariamente, estão o que a gente chama de cena de uso de droga, né? Assim, estão em locais mais precários, em que as pessoas estão de forma mais permanente, fazendo consumo prejudicial de substâncias. Assim. Então, o que a gente está chamando de cena de uso de droga esses locais. Então, que é uma concentração importante na Zona Norte. Mas a maior concentração de população em situação de rua, historicamente na cidade, é no centro da cidade mesmo. Enfim, a gente tem muitas histórias bacanas da rede também funcionando de forma articulada, né? Porque a gente tem pouco tempo de fala, acho que eu saí falando dos desafios, né? Porque eu acho que é o que fica mais encalorado para a gente que está trabalhando no cotidiano com essa população, mas a gente também tem algumas coisas importantes a serem compartilhadas e algumas histórias de ver a rede funcionando e quente, assim, né? Que eu acho que é importante também dizer que as políticas públicas, quando estão funcionando de forma articulada e, de fato, você vê a intersetorialidade se colocando no território, ela funciona. A questão é que a gente ainda tem poucas pessoas para o tamanho do problema, para o tamanho do desafio que a população em situação de rua precisa, né? Então, eu acho que a gente ainda tem poucos CAPS-AD, né? A gente precisa aumentar o número de CAPS-AD, assim como a gente também precisa de mais equipes de consultório na rua, a gente precisa de centro POP, por exemplo, né? A gente precisa de mais unidades de acolhimento, tanto da assistência quanto as unidades de acolhimento da saúde mental. Então, assim, a gente precisa de mais trabalho, a gente precisa de mais moradia, como você disse, um monte de lugar abandonado, um monte de gente na rua. Então, eu acho que a gente precisa de mais políticas e que essas políticas também tenham no seu norte, no seu horizonte, que precisa ter baixa exigência para a gente conseguir que essas pessoas acessem a essas políticas. Então, a baixa exigência é muito importante que a gente tenha na porta de entrada para o acesso. Acho que é isso. Tá. Obrigado, Fabiana. Ingra. Concordo também, Carlos. Eu acho que a questão aí das comunidades terapêuticas é porque a gente já está meio que uma contra-reforma, né? A gente tem uma tentativa aí de voltar, né, para o manicômio, enfim. Acho que a gente está
trabalhando com uma população, né, tá num serviço que a gente fracassa muito, a gente fracassa o tempo inteiro, mas às vezes dá certo. E quando dá certo é muito bom. Eu acho que, assim, eu não estou falando de fracasso como uma coisa negativa, eu estou falando que, assim, a gente, às vezes, está ali enxugando gelo, a gente sabe que é difícil, mas a gente também tem bons momentos, né? Tem histórias exitosas. E aí essa parte é muito gratificante. Obrigada a todo mundo, espero encontrá-los aí na rede. Obrigado, Indra. É muito importante sua contribuição, Marta. Gente, obrigada. Muito bom escutar vocês, né? Sempre uma troca importante ainda mais com essa área de saúde mental, né? Que é um desafio enorme. Em relação ao questionário e que insumos a gente traz, a primeira questão tem a ver sobre se foi possível ou não fazer a entrevista com a pessoa, e se não, por que motivo, né? Então, isso já é um insumo, né? A gente pode ter que fazer observação, porque é uma pessoa que está com alguma questão de que a gente não consegue fazer o contato, a comunicação com ela, e a gente vai registrar. A outra questão é os motivos que levaram você para a rua, né? Então, entre os motivos, a gente está com outros abertos para ver a possibilidade de como que as pessoas relatam os motivos de chegar na rua, de ir para a rua, né? Saiu de uma instituição de acolhimento e não tinha para onde ir, uma situação de tratamento e não tinha para onde ir, enfim, tem uma série de possibilidades. E tem uma pergunta mais específica, se você foi diagnosticado com problema psiquiátrico, né? Que é a ideia de que o IBGE não faz diagnóstico, então a gente não pergunta sobre doença, sem perguntar se a pessoa teve um diagnóstico né? Até nas nossas pesquisas de saúde está padronizado assim. E tem uma outra questão, que é quando você precisa de atendimento médico, qual tipo de unidade de saúde você procura? E entre as opções, a gente tem o CAPS como uma das opções de resposta, né? A gente está nas provas piloto, levando outros abertos para a gente ver que outras opções a gente vai recolhendo ao longo do processo, né? Então, essas são as questões assim, principais, e a gente tem uma pergunta também sobre violência psicológica, né? Lá no final do questionário, né? Bem simplesinha ainda para testar. E tem se sofreu alguma agressão, etc., física ou psicológica, verbal, ou fez alguma coisa sem consentimento, enfim, tem algumas coisas aqui nesse sentido mais da violência do ponto de vista menos físico, né? E tem uma parte que também tem a ver com as mulheres que perderam seus filhos por estarem em situação de rua, né? Que é algo que a gente sabe que é uma realidade muito pesada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que proteger as crianças, a gente está separando as crianças das famílias porque elas estão numa situação de vulnerabilidade, enfim, todo esse contexto, não consegue vaga no abrigo e está com a criança, e o que acontece, né? Então, toda essa problemática, o movimento social pediu para a gente incluir uma pergunta nesse sentido do maternar nas ruas, que também busca atender. Então, assim, é o primeiro teste do questionário, a gente espera ter vários insumos depois, né? E fica aqui aberto o canal, né, com o IPUB, né, no sentido de colaboração, que vocês tenham interesse, envio de informações, envio de questões, protocolos de abordagem, insumos de locais importantes para a gente visitar, conversar, identificação de possíveis pontos focais também para apoiar durante a coleta, enfim. Tudo isso a gente está à disposição, né, e também de, em outros momentos, trazer como é que a metodologia está avançando, e como que a gente está avançando no sentido de construindo esse primeiro censo, que vocês que trabalham com população em situação de rua sabem os desafios envolvidos, né? Não só na contagem, mas na caracterização, né? A partir do momento que você precisa parar a pessoa pelo menos 15 minutos para fazer um questionário, né? E garantir que a pessoa te responda, que esteja disponível para te atender, e às vezes uma situação de vulnerabilidade, não comeu nada durante o dia, não conseguiu direito à água, passou por alguma situação estressante ou de violência, e você chega ali naquele momento. Ou teve um bom dia e também vai nos receber e vai ser a pessoa que vai dar escuta para ela nessa hora, né? Então, as nossas equipes estão, inclusive, com
uma questão do momento de pausa durante o dia de trabalho, durante o turno de trabalho, com respiro, né? Porque são situações de vulnerabilidade que nem todo mundo está acostumado e preparado para, né? Então, a gente está com todas essas questões atravessando o que é uma operação estatística, né? De construção de estatística pública, né? Então, nesse sentido, esse diálogo é bem importante, a gente está à disposição de vocês. Obrigado, Marta, obrigado, Ingra, obrigado, Fabiana, foi um debate muito importante. Eu vou passar agora aqui e a gente vai, só para falar para as pessoas que estão participando pela primeira vez, os nossos convidados, essa roda, esse material fica depois disponível para consulta, né, porque fica na página do YouTube, né, da Frente Stamira, da Frente Stamira de Capes, né, não é do YouTube, é da Frente Stamira. Então, vou passar aqui para a Lisete para a gente fazer o encerramento. Lisete Paes. Gente, obrigada por dar continuidade a esse tema, né, de debatendo esse tema que é tão importante para nós da saúde mental e para nós que somos também habitantes da nossa cidade, né, das nossas cidades. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Ingra. Marta, muito obrigada. Já entendi que vamos continuar essa conversa para a gente propor aí e entender o que o censo do IBGE está levantando para nós, né? Para nos instruir, para a gente conversar também. Muito obrigada a todos. Agora a gente vai concluir. Na próxima roda a gente chama vocês para vocês virem novamente. E a gente agora vai botar, como de habitual, uma música para a gente se despedir hoje. Tá bom? Gente, muito obrigada. Hoje eles são racionais ou irracionais? Os dois. Então, vai ser a música hoje para a gente encerrar. Obrigada, gente. Na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro e ficar rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada.